Eu quero começar instigando os irmãos a pensar um pouco sobre cultura, sobre suas visões. E nós, no primeiro momento, veremos, sim, alguns textos, mas esses textos também vão cumprir esse objetivo de nos fazer perguntas, de nos questionar sobre a cultura. E somente ao final nós vamos analisar o texto que foi lido, de Atos 17, e veremos ali o diálogo de Paulo, algumas informações importantes para o relacionamento nosso com a cultura, tá? A definição de cultura se torna complexo porque é isso, é tudo que o ser humano faz, né? A linguagem, a comunicação, tudo que nós fazemos, tudo que nós cultivamos está dentro disso aí. Então, formular uma definição é bem complexa. Eu vou mostrar para os irmãos agora uma definição um pouco científica daquilo que seria cultura. O Clifford é um antropólogo dos Estados Unidos. Ele diz que o conceito de cultura denota um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em forma simbólica, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atitudes sobre a vida. Então percebe, é um pouco científico, né? É mais fácil a gente dizer, é tudo que nós fazemos, é o que o homem cultiva, é o que o homem faz. Então essa definição mais antropológica ou mais sociológica, ela existe na academia, ela está presente no mundo dos muitos pesquisadores, mas nós queremos falar aqui de cultura de maneira que não é científica, de maneira que seja acessível à linguagem de todos aqui, de modo que nós possamos pensar bem nas práticas, naquilo que os povos fazem, naquilo que é construído ao longo do tempo, das civilizações, e aí perceber também, pensar sobre o nosso relacionamento com essa cultura. Então, eu diria que é difícil para nós, vai ser difícil dar uma definição concreta para os irmãos, mais simples, mais fácil do que essa de Clifford. Eu diria que é mais fácil a gente pensar o que a cultura faz, o que a cultura se propõe a fazer. Então, nós temos aí dificuldades de definir essa cultura, o que ela é, mas nós vamos pensar agora o que é que ela faz, o que é que a cultura faz, o que é que a cultura causa. Então, nós vamos pensar o que a cultura faz. E a primeira coisa que eu diria que ela faz, a cultura ela traz sentido às coisas, ou pelo menos busca dar sentido às coisas. A cultura ela comunica uma visão sobre o sentido da vida, o que é a vida. Então tem várias perspectivas, várias ideias, e isso é expresso em textos culturais, às vezes em filmes. Às vezes o que é a vida, a proposta é lançada por meio de novelas, por meio de séries, por meio de documentários, por meio de diversos textos culturais. A cultura, ela propõe dar uma visão sobre a vida. O nosso grande questionamento como cristãos é se essa ideia do sentido da vida, ela é real e é compatível com aquilo que nós cremos como verdade. Algumas culturas vão dizer que verdade? Não existe verdade. Ou talvez a verdade ela é algo relativo. O que é verdade para você não é verdade para mim. Então, de que modo nós nos relacionamos ou conversamos com esse tipo de perspectiva? E a cultura ela tenta fazer isso, tenta dar sentido às coisas. Ela modela também nossas dimensões afetivas e avaliativas. Eu não vou me prender tanto à leitura, mas a ideia é de que, às vezes, até mesmo as sensações, os afetos nossos são moldados por meio de textos culturais, por meio daquilo que a cultura faz. Em outras palavras, a nossa cultura comunica e orienta o nosso modo de pensar, de viver, de decidir. Então, é cultural. Eu gostaria muito de saber o número exato de quantas pessoas tem aqui com um tênis branco, um sapato branco. Talvez no século passado, ou talvez alguns anos atrás, nós não veríamos tantos sapatos brancos assim. Então, essa coisa está chegando, essa coisa passa, a moda vem, a moda vai. Então, todas essas coisas vão comunicando para nós, vai fazendo com que o nosso sentido, o nosso desejo seja remodelado. A cultura é isso, a cultura também faz isso. A cultura chama, nos convida para abraçar não só uma visão de mundo, mas também modela também os nossos sentimentos, os nossos desejos. A segunda coisa é isso, a cultura tenta determinar, pelo menos,
às sensações, né? Em termos mais religiosos, a cultura nos chama a uma liturgia e cultiva em nós alguma atitude de adoração. Veja o último pontinho lá, nós somos bombardeados por influenciadores que determinam o que devemos até desejar. Às vezes, você olhando para essa linguagem de influencers, né? Às vezes eles jogam ideias diariamente no Instagram, por exemplo. Quem consome aqui Instagram? A maioria, né? X, Twitter, Facebook. Orkut, eu tô de brincadeira, né? Orkut já passou. Olha lá o Bruno lá. Não, brincadeira. Então, a gente viu lá, né, essas transições, né, Orkut, MSN, mas agora você tem uma cultura de influenciadores, pessoas que estão propondo para nós o que nós devemos até mesmo desejar. Então, eu poderia dizer, na verdade eu não conseguiria contar aqui e listar para vocês o número de vezes em que eu estive no Instagram, e aí de repente, ou talvez alguém comprou alguma coisa e passou, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um carro. Tá? Nós temos um automóvel, e aí eu, no Instagram lá, e aí aparece um carro lá, talvez o novo Citroën, né, C3 Aircross, né, 7 lugares, e a minha Spin 7 lugares, eu falo assim, olha esse Aircross. De repente, gente, eu estou na OLX, de repente eu estou no site da Citroën. Talvez isso já aconteceu com você, menina, mulher, você já viu uma sandália lá, de repente você já estava no site... eu não sei falar nome de loja feminina de sandália. Melissa, Melissa. Talvez você estava lá vendo as Melissas. As Melissas pareceu alguém, né? As sandálias. Talvez nós homens, né, estávamos lá de repente e já estávamos no site da Centauro procurando um novo tênis, uma camisa, às vezes sem precisar. Mas porque o influenciador jogou essa ideia por meio desse texto cultural, nós queremos, às vezes, abraçar, às vezes até sem filtro, sem pensar na condição financeira, sem pensar se esse é realmente o momento, sem pensar se eu estou realmente precisando. Então, a cultura faz isso. Ela parece que quer determinar, por meio de influências ou influenciadores, o que nós estamos desejando. Então, isso também é presente. Mas, além disso, a cultura também se replica. Vi a menina cantando aqui, e eu não sei se era o pai dela que estava ao lado cantando com ela, é isso? Ela viu isso, ela vê isso. Ela está presente aqui, ela vê que as pessoas estão cantando também. Ela sabia, né, um momento aqui, ela estava até com o pezinho assim batendo, ó, fazendo a marcação ali do carrom. Né? Então, tudo isso se aprende, se vê. A cultura, ela também, nós transmitimos a cultura para a próxima geração por meio da família ou das instituições. Vocês estão na 4ª conferência, mas onde isso começou? Onde as conferências começaram, onde as igrejas batistas fizeram as primeiras conferências, e hoje nós replicamos isso. Hoje nós entendemos que esse é um momento oportuno de edificação e de pensar também sobre a cultura. E aí a globalização, ela nos trouxe ao clímax dessa transmissão cultural. A transmissão agora rompeu os muros familiares. Muitos de nós recebem muitas influências de fora, e às vezes as influências de dentro de casa, talvez até os conselhos, as ideias, as dicas dos pais, das mães, elas são menores ou menos importantes do que aquilo que a cultura propõe para nós, aquilo que os influenciadores falam, aquilo que às vezes até uma outra pessoa fala. A globalização trouxe isso. Hoje nós podemos nos comunicar, falar sobre cultura, do modo como nós estamos falando aqui, com alguém lá em Juazeiro do Norte, com alguém lá em Israel, com alguém lá em Taiwan. E essas ideias, elas podem ser expandidas, podem ser transmitidas, replicadas, somente por meio de uma transmissão de YouTube. Ao vivo aqui agora, a pessoa pode participar disso também, daquilo que vocês estão ouvindo aqui, talvez até anotando, pensando, enfim. Então a globalização trouxe isso. A globalização, ela promoveu essa facilidade da transmissão cultural. Às vezes, nós usamos até uma roupa que é comum a um contexto mais americano, inglês, talvez europeu, não só homens, mas mulheres, porque nós estamos consumindo esse tipo de conteúdo também. Nós vemos como o mundo funciona lá fora. Esses dias nós estamos acompanhando o que está acontecendo
com Israel, né? Israel, Hezbollah, Irã. E é possível ver, talvez de uma maneira que nunca se imaginou, ao vivo Israel sendo atacado, ou Israel atacando. Você consegue ver ao vivo os mísseis caindo em determinados lugares. Então, a globalização trouxe isso, essa facilidade em replicar a cultura, em transmitir a cultura para os outros, para o próximo. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que, embora seja difícil, complexo definir cultura, nós conseguimos saber aquilo que a cultura faz, aquilo que a cultura busca, dar sentido à vida. A cultura busca responder ou dar a nós o desejo, aquilo que nós desejamos. E a cultura também se replica, é capaz nós transmitirmos isso para outras pessoas. Nós precisamos reconhecer essas três faces da cultura. Pois se não entendermos o que de fato estamos abordando aqui, ou melhor, ainda aquilo com que convivemos de forma íntima, diariamente, a cultura está diariamente diante de nós podemos limitar a nossa capacidade de interagir com as pessoas de forma eficaz. Esse é o nosso objetivo durante todos esses dias aqui. Nós queremos interagir com as pessoas de forma eficaz. Quando nós pensamos sobre cultura, quando nós falamos sobre esse tema, quando nós pensamos bem sobre o que é cultura, qual é o nosso nível de engajamento, no final das contas, o nosso alvo são as pessoas. Nós queremos saber nos comunicar bem com o amigo do trabalho. Nós queremos responder bem às questões para aquela pessoa que está na academia, ao nosso lado, na universidade, para os nossos familiares. Esse é o objetivo de Jesus. Se nosso pensar sobre cultura não redundar na missão, no discipulado, nós estaremos falhando. Nós estaremos apenas conversando sobre a maneira mais confortável de viver aqui e agora. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é pensar sobre cultura, ler bem os textos culturais, responder aos questionamentos da nossa cultura, porque nós queremos interagir melhor com as pessoas. Elas precisam saber que o que vai mudar a vida delas não é aquilo que o influenciador vai jogar para ela como ideia. O que vai mudar a vida dela não é somente uma cultura replicada dos pais. O que é capaz de mudar a vida de uma pessoa é o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para mudar a vida das pessoas que estão imersas na cultura ao nosso redor. E a maior prova disso somos nós. Somos nós. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E o que aconteceu em nós, a transformação que aconteceu em nós, nós queremos também que aconteça na vida daqueles que estão ao nosso lado. Amém? Só que esse pensar cultural, o modo como nós queremos interagir com as pessoas, o modo como nós devemos interagir com as pessoas, quando nós olhamos as Escrituras, é um pouco complexo e gera em nós algumas dúvidas. E eu sinto muito dizer para vocês que eu não estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre como deve ser o nosso engajamento cultural. Talvez esse momento, essa noite, você saia com mais questionamentos ainda com relação à cultura. E isso é bom. É bom que você questione, é bom que você pergunte. É bom que você pare um pouco para pensar onde você está e que isso gere no seu coração algumas dúvidas. Senhor, será que eu estou me relacionando bem com isso? Com aquilo que está diante de mim? Ou será que eu devo melhorar, Senhor? Será que eu compreendi bem como é a minha relação com o mundo ao meu redor? Senhor, será que existem áreas que eu preciso abrir mão, que eu preciso me dedicar mais ao Senhor, que eu preciso buscar mais a sabedoria bíblica para viver diante de Ti? Então, alguns textos vão causar isso em nós, vão causar alguns questionamentos na nossa mente, e é bom que seja assim. As dúvidas, elas não vão ser todas tiradas. Talvez nós precisaríamos de muito mais tempo, de muitas questões específicas para responder aquilo que a Escritura propõe para nós, mas eu garanto que nós teremos alguns princípios capazes de nortear o nosso pensamento, o nosso engajamento cultural. Então, nós temos uma grande questão na Escritura que gera uma dúvida em nós. Será que
Deuteronômio 23, 6 seria a maneira correta como que Deus escolheu para o seu povo viver, se nós devemos imitar essa maneira? Ou será que Jeremias 29, 4 seria a melhor forma, então, de entender o nosso relacionamento com a cultura? Então, eu trouxe aqui uma simples informação com relação ao texto, que essas palavras, essa palavra aqui, ó, essa palavra que está presente lá em Deuteronômio 23, 6, ela está presente em Jeremias 29, 1, 2, 3. Você pode dizer assim, não, mas os desenhos é um pouco diferente. Mas é só a forma em que a palavra está escrita de acordo com a oração em que o autor escreveu. Então, nós vamos ver Deuteronômio 23, 6, que essa ideia, que essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida nossa, e aqui em Jeremias ela vai aparecer também repetidas vezes. Então, por favor, abra em Deuteronômio 23, 6. Deuteronômio 23, 6 é o momento em que o povo de Deus, ele acaba de receber aquilo que seria a lei, o modo como eles deveriam viver, e desde o verso 1, o texto vem falando sobre a relação deles, do povo, com os amonitas e os moabitas. Lembra, o povo saiu do Egito, e quando eles saíram do Egito, eles estão numa terra, no lugar que Deus escolheu para que eles ficassem, e eles têm alguns povos, algumas pessoas diante deles. Os amonitas e os moabitas são dois desses povos que estão ao redor deles. Então veja o verso 6. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem, né? Alguém tem uma outra versão? Olha, lá já é um pouco diferente, né? Nela falou não faça tratado de amizade, nele já falou paz, nem bem com eles enquanto vocês viverem. Alguém tem uma outra versão? Paz e prosperidade em vez de paz e bem, é essa mesma versão? O texto diz, olha, vocês não façam tratado de amizade com eles. Ou o texto disse, vocês não queiram nem paz nem bem com eles. Vocês devem estar separados deles. Então, a palavra que nós encontramos aí é justamente o texto paz, que o Kemerson leu, é essa palavrinha aqui, ó, shalom. Palavra muito conhecida nossa, muito conhecida hebraica, shalom, a ideia de ter paz, de fazer um tratado de amizade, de ter essa relação. E é muito curioso que essa é a palavra que Deus usou por muitas vezes. Até mesmo no Novo Testamento nós temos essa palavra sendo usada de maneira diferente, né? com outra roupagem, com outra caricatura. Então essa palavra ela vai aparecer, esse shalom, essa paz de Deus com o povo agora. Deus escolheu o povo não deve nem querer conversa, fazer nenhuma associação com os amonitas e com os moabitas. Mas tem um outro lado. Tem um texto mais adiante, que é o texto de Jeremias 29, verso 7. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias 29, 7. Esse é o momento em que alguns foram exilados de Jerusalém para a Babilônia. E nesse exílio, Jeremias escreve cartas para esse povo que está sendo levado para a Babilônia. E ele diz, meus irmãos, pasmem, o contrário daquilo que Deuteronômio diz. Lembra, Deuteronômio diz, não queiram paz com eles. Não queiram nem paz nem bem com eles. Não queiram nenhuma associação com eles. Mas alguém pode ler, por favor, Jeremias 29, 7, o que diz? Pronto, essa versão é igual a minha aqui. Alguém tem uma outra versão? Tá, essa versão já traz mais nuances de prosperidade, né? Mas a palavra lá, a palavra que está clara lá para nós no hebraico, é justamente a palavra shalom. É o mesmo vocabulário que nós encontramos em Deuteronômio 23, 6. Então, o meu ponto com vocês aqui é que em Deuteronômio 23, 6, nós temos Deus dizendo o seguinte, ó, não busquem o shalom com eles. Não busquem. E já em Jeremias 29, 7, Deus está dizendo para o povo, busquem o shalom da cidade. Vocês vão ficar lá. O texto diz um pouco mais em versículos anteriores, vão lá, plantem árvores, comam dos frutos, tenham filhos, habitem nessas casas, construam casas, habitem nelas,
plantai pomares e comei dos seus frutos, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, na Babilônia, e não vos diminuais. Então, olha a atenção, irmãos, que nós temos aqui ao pensar qual o relacionamento do povo de Deus com a cultura. Nós temos um texto em que o próprio Deus diz: nem paz com eles aí não queiram nem conversa com eles. Mas já um outro texto, Deus diz: olha, busquem a paz aí, vocês vão ficar aí, tenham filhos, se relacionem, plantem, tenham paz aí, tenham shalom com esse povo aí. Então, essa tensão existe quando nós olhamos esses dois textos, porque nós ficamos nos perguntando: e agora, Deus? O Senhor está pedindo para o povo ficar distante e aqui o Senhor está pedindo para o povo ficar perto. E isso é a beleza daquilo que é o texto bíblico, né? O texto bíblico tem essa dinâmica, os momentos históricos são diferentes. E aqui, tanto a Deuteronômio 29, como em Êxodo, você vê Levítico, todo aquele zelo, aquele cuidado de Deus para com o povo é evidente. Eles deveriam realmente ter uma total separação. Eles não deveriam se associar no sentido da adoração com eles. Já em Jeremias, é importante que o povo entenda e interceda pela paz, porque a paz do povo depende da paz na cidade. Vocês perceberam isso? O texto diz: olha, peçam por paz na cidade, orem por isso. Tenham shalom, peçam, orem pelo shalom. Porque o shalom de vocês, a paz de vocês, depende do shalom da cidade. Então há dinamismo aqui no segundo momento. Mas a pergunta é: e aí, pastor? Qual é a nossa relação com a cultura? Com o que é que eu vou ficar? Eu vou me relacionar com ela ou eu vou tirar ela de mim? Eu abraço Deuteronômio 29, rejeitando a cultura, ou eu faço como o texto de Jeremias 29, 7 disse para nós, para ter uma paz com a cultura, me relacionar com ela. E aí esse é o centro da questão aqui para nós hoje. É isso que nós vamos pensar. Essa visão sobre a cultura, esse relacionamento com ela, como que deve ser baseado nessas duas tensões, de Deuteronômio e também de Jeremias. Nós temos ao longo da história algumas visões e ilusões sobre engajamento cultural. Aqui eu quero passar 3 visões que são básicas sobre o nosso engajamento com a cultura, tá? Prometo que a gente vai caminhar para uma parte mais prática a partir daqui. A primeira visão que nós temos é a visão Cristo contra a cultura. Se Cristo é contra a cultura, nós também cristãos somos contra a cultura. Tá? Então essa visão, ela vai dizer que Cristo e a cultura, elas são rivais. Não há nenhuma relação do cristão com a cultura. É zero. Ela declara a autoridade única de Cristo sobre o cristão e rejeita qualquer lealdade à cultura. Ela ainda vê a perseguição dos cristãos, retratada lá em Apocalipse, como mais uma razão para que os cristãos se oponham à cultura. Eles dizem: olha, lá em Apocalipse eu vejo claramente, eles vão perseguir o povo de Deus, eles estão perseguindo a igreja. Então, qual o interesse da igreja então em se relacionar com a cultura? Então, essa visão, ela define lealdade a Cristo como uma rejeição da sociedade da cultura. Preciso dizer para vocês que essa visão, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Será, meus irmãos? Será que a nossa posição deve ser essa? A posição de alguém que é totalmente contrário à cultura? Será que Cristo, ele é contra a cultura? Eles são realmente rivais? A cultura é rival de Cristo, Cristo é rival da cultura e por isso nós devemos rejeitar a cultura? Esse pensamento, essa maneira de viver, de enxergar a cultura, é presente até os dias de hoje. Se desenvolveu ao longo da história, desde o início do cristianismo, os cristãos são orientados, eles leram textos como: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E eles entendem que não há nenhum tipo de associação do cristão com
a cultura, ela lê a cultura, essa posição, ela entende que a cultura é o mundo, é tudo que está aí ao redor. Nós não somos daqui, então nós não temos relação nenhuma com essa cultura. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, será que isso é possível? Será que nós como igreja conseguimos viver aqui agora rejeitando por completo a cultura? Sem nos apropriar de textos culturais, sem nos relacionarmos em algum nível com a cultura. Será? Será que isso seria possível? Alguns defendem que sim. Outros são a favor de uma outra posição, que seria o outro lado, então, da posição, que é o Cristo da cultura. Nessa posição, a cultura ela já é vista de uma forma muito positiva. Muito positiva. Jesus é visto como o grande mestre que teve o objetivo de nos instruir, fazendo num nível mais elevado aquilo que Sócrates e Platão, dois filósofos marcantes na história, haviam feito antes dele. Então, Jesus é o quê? É um mestre que pertence à cultura dos cristãos. Então, ele é visto dessa forma. A cultura tem uma relação com Cristo, Cristo tem uma relação com a cultura, e defensores dessa visão exaltam Jesus como o Messias de sua sociedade. Quem Jesus é? É o Messias da sociedade. Aquele que realiza as melhores esperanças e aspirações de tal sociedade. Então, Jesus é esse cara bacana. Jesus ele é alguém que pertence à cultura. Alguém que, às vezes, em algumas visões, até que foi criado. Né? Um elemento criado de um movimento social marginal lá na Judéia, lá em Jerusalém. E esse mestre, esse alguém chamado Jesus, que tem boas ideias sociais, de amor, de bondade, esse seria o Cristo da cultura. Então eles não procuram a aprovação de Cristo para tudo em sua cultura, mas só aquilo que consideram que é o melhor que nela existe. Então há uma relação aí de Cristo com a cultura nessa visão aí. Mas nós temos uma última. É a visão Cristo, o transformador da cultura. Nessa visão, Cristo, o transformador da cultura, essa abordagem destaca a responsabilidade dos cristãos de ir para além do seu papel geral dentro da cultura para transformá-la à imagem de Cristo. Então vamos redimir tudo. Pega o funk, vamos colocar o funk dentro da igreja porque é um elemento cultural que faz parte do mundo em que nós vivemos e vamos transformar isso, vamos fazer o funk gospel. Então é a cultura que tenta redimir tudo, transformar tudo agora, colocando um selo gospel. Então essa visão diz o seguinte: o cristianismo é um agente ativo de transformação da cultura. Então a cultura, ela tem os seus movimentos, tem os seus pressupostos, e o que a gente precisa fazer é só colocar um selo de cristianismo nela, e aí a gente está cristianizando as coisas. Esse movimento que antes era não cristão, ele vai passar agora a ser cristão. Propõe ainda uma transformação das esferas sociais e culturais por meio dos valores do cristianismo, né? Então, são danças, são movimentos artísticos, então, que agora devem fazer parte até mesmo da igreja ou do cristianismo, porque a gente só precisou colocar um selo lá, e então agora nós consideramos esse movimento cultural agora cristão. São essas três visões. Vocês viram que nessas três visões nós temos alguns pontos que nós discordamos. Alguns pontos nós talvez poderia adaptar mais e dialogar mais com isso. Eu quero partir agora para os irmãos, para um momento mais prático diante do texto bíblico. Eu chamo de uma proposta paulina, em Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 17. Eu gostaria de propor para os irmãos, respondendo como deve ser o nosso engajamento cultural, o modelo de Paulo. É claro, nós estamos aqui diante de um texto que se trata de uma manifestação cultural religiosa. Eles estão no seu tempo greco-romano, primeiro século da igreja primitiva, e eles estão aqui dialogando naquilo que vai parecer para nós com nuances de religiosidade. Mas eu não quero que você esqueça que no primeiro século, sobretudo no pensamento grego, as coisas eram tão intrigadas, eram tão
ligadas que você não pode fazer tanto essa separação. Eles não estão falando só de religião. Eles estão falando sobre a maneira de viver, de existir. Isso tudo vai estar presente aqui no texto. Então, Paulo, ele encara esses desafios, ele está diante de perguntas como a nossa, de uma sociedade também que tem questionamentos, que tem seus pressupostos, e ele nos dará, de uma maneira que eu acho brilhante, fenomenal, algumas maneiras de nós lidarmos aqui com a cultura. Então, vamos ler o texto de Atos, capítulo 17, do verso 16 em diante. Diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo acabou de sair da cidade de Bereia, depois de ter vindo de Tessalônica e de Filipos, e ele está esperando exatamente 2 amigos, Timóteo e Silas. E aí ele chega em Atenas, e enquanto eles os esperavam em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Vamos parar por aqui. Eu quero contextualizar, eu quero que você entenda bem aquilo que está acontecendo aqui em Atos, sobretudo no verso 17. Lembra que o livro de Atos é um livro que fala sobre a continuidade das ações de Jesus. Jesus, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, e ele teve um bom tempo com os apóstolos, e ele foi, depois de alguns dias, assunto aos céus. E ele falou para os discípulos que eles deveriam ser testemunhas, não só em Jerusalém, na Judéia, mas até aos confins da terra. Então os discípulos aqui estão dando continuidade ao projeto iniciado por Jesus Cristo. Eles estão anunciando o Evangelho como testemunhas até os confins da terra. Então, o livro de Atos é o modo como Jesus, por meio do seu Espírito, usando os seus discípulos, levou adiante a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Atos começa em Jerusalém, caminha por Samaria, pela Judéia e termina com Paulo preso em Roma, o centro político de todo o mundo daquele tempo. Então Deus está levando adiante o seu projeto iniciado em Jesus Cristo, e eles estão diante dessa realidade aqui. A segunda coisa que nós precisamos lembrar, para contextualizar, é que essa expansão do Evangelho gerou não somente perseguição, mas também confronto com diversas culturas. Ora, nós vemos que eles estão diante de romanos, de soldados romanos. Eles estão diante de pessoas que adoram Diana dos Efésios. Eles precisam comunicar o Evangelho a um jovem, um homem chamado Felipe, na verdade, um chamado etíope, um eunuco. Eles estão lá diante dessas várias facetas culturais e eles estão confrontando com elas. Essa expansão da igreja implicava também nesse contato com diversas culturas. E por último, isso trazia alguns desafios, porque o mundo em que eles estavam desafiando era justamente um mundo politeísta. Vários deuses, vários deuses. Nós vimos aqui nesse texto. Então, além de Diana dos Efésios, nós encontramos outras várias manifestações a deuses aqui, ou até mesmo a magia, ao espírito de adivinhação, que estavam presentes aqui no livro de Atos. Então o mundo greco-romano era marcado pela essa adoração variada de deuses. E a ideia de Cristo como Senhor era extremamente ofensiva. Lembra que eles estavam lá em Tessalônica? E aí Paulo precisa correr para a casa de Jason, porque a mensagem de Paulo era que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E isso era extremamente ofensivo para o império, para a pessoa do imperador. Não, só há o Senhor. Como você diz que esse Jesus aí é o Senhor? Então, tudo isso, todo esse contexto aqui precisa ser considerado quando nós lemos, então, o capítulo 17 de Atos. Essa variedade de deuses, de culturas,
sendo entranhadas aqui, Paulo, então, combatendo. Isso é o contexto em que o evangelho está expandido. E aqui eu posso tirar algumas lições para nós. Entendendo que esse mundo que nós vivemos, depois de Atos capítulo 1, depois da missão ter sido dada para os discípulos em Atos 1:8, essa também é a realidade do nosso mundo. Há uma variedade de ideias, há uma variedade de deuses, de adoração estranha, há uma variedade de falta de sentido, ou até mesmo de respostas equivocadas sobre as questões da vida. Talvez você já teve uma conversa com alguém no seu trabalho ou na sua faculdade que acredita, por exemplo, em uma reencarnação, que acredita, por exemplo, em uma outra divindade, e isso molda a maneira como ela vive, como ela pensa. Talvez você já entrou num debate dentro do seu ambiente de amigos, de conhecidos, que questionaram a sua fé. Essa é a realidade nossa. Vai sempre haver um confronto, não só aqui em Paulo, mas também na nossa vida. Nós não podemos fugir desse confronto. Nós veremos que Paulo tem respostas e nós precisamos também ter respostas para as questões culturais que estão diante de nós. Entrando mais aqui nas observações do texto, respondendo à pergunta: como deve ser então o nosso engajamento cultural? Como que nós nos relacionamos então com essa cultura, pastor? Que ora diz que nós devemos nos relacionar de maneira apática, de distanciamento. Às vezes Cristo é o Cristo da cultura mesmo e nós estamos lá dentro e vamos às vezes até transformar a cultura. Como é que eu respondo a essas questões? Eu entendo que Paulo pode nos ensinar bem. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos algumas coisas. A primeira coisa que nós percebemos é que nós precisamos ter, baseado na exegese cultural paulina, uma observação crítica das manifestações culturais e seus pressupostos. Esse seria o primeiro ponto para que nós pudéssemos pensar bem a cultura. Nós precisamos observar de maneira crítica as manifestações culturais e os seus pressupostos. Paulo observava bem, disse o verso 23 para nós, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ele está observando, mas com o espírito, não com o espírito manso, e sim revoltado em face da idolatria. A versão que nós lemos aqui no verso 16, capítulo 17, diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, diante das mazelas encontradas ali em Atenas. E aqui, meus irmãos, é um desafio para nós observar a cultura de maneira crítica. Olha, nós precisamos de muita sabedoria e discernimento do Senhor, porque às vezes nós estamos consumindo a cultura, mas nós não estamos observando ela, analisando ela, julgando ela de maneira crítica. Às vezes as pessoas estão jogando ideias para nós, às vezes as mídias estão jogando ideias para nós, e nós não estamos tendo nenhum tipo de filtro. Nós estamos simplesmente consumindo. E de repente nós estamos tão parecidos com a cultura proposta ao nosso redor, e nós agora estamos distanciados daquilo que é a nossa verdadeira identidade. Então, a observação crítica diante da cultura é muito importante. Você pode assistir um filme, você pode ler o livro que você tem aí na sua estante ou na sua lista de livros para você ler. Você pode assistir a série que você está planejando assistir, talvez quando chegar desse momento aqui. Claro que é uma série que não busca, né, distorcer tanto, não busca minimizar suas ideias aí daquilo que é os padrões morais de Cristo, de Deus, da sua igreja. Você quer assistir aquilo, você quer consumir aquilo, mas não esqueçamos disso, nós não podemos deixar de observar e não criticar. Nós precisamos criticar, nós precisamos julgar, nós precisamos ter o controle na mão para, no momento em que uma cena pornográfica
algo que seja explicitamente incorreto para nós tenhamos a ousadia de passar e não consumir aquilo. Nós precisamos, pais, olhar para aquilo que os nossos filhos estão assistindo e criticar e julgar, saber se isso é correto ou não. Mas isso é difícil. Isso é muito trabalhoso. Esses dias, a minha filha tem 10 anos. Vou falar um pouco mais baixo. Mas a minha filha tem 10 anos. E ela estava lendo, se eu não me engano, Gênesis 38. E aí ela estava lendo e o texto falava lá claramente. O texto falava sobre coabitar, sobre possuir. E ele a possuiu. E aí de repente o texto dizia que o sêmen era colocado fora. E aí ela falou, pai, e o texto dizia prostitutas, prostituição. Tem alguém falando assim, sério, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. É uma história lá, real, na Bíblia. Então, esse texto, ela leu o texto e correu, né? Pai, eu não entendi, foi nada dessa história aqui. O que é que essa história está dizendo? Então lá vai nós, né? Pais e mães, né? Com as pernas bambas, né? Meu Deus, chegou uma hora de explicar algumas coisas. E aí sentei com ela e falei, filha, algumas coisas você vai entender que o papai pode explicar, que pertencem ao seu tempo, mas existem outras coisas que o papai não vai dar detalhes. Vai chegar um momento em que você vai entender isso. Então lá vai eu explicar o que era coabitar numa linguagem bíblica. O texto está dizendo aqui, ó, e coabitou com ela e nasceu e gerou filhos. Então isso é a maneira como Deus escolheu, isso é belo. Isso é bonito, mas o pecado tem deturpado isso, de modo que, ao deturpar isso, o uso do corpo inadequado gera a prostituição, que está aqui no texto. Então, algumas coisas ela entendeu, outras ela deixou para entender em outro momento. Tudo bem, mas isso é trabalhoso. É trabalhoso questionar, é trabalhoso pensar, assistir junto, ler junto, acompanhar, reavaliar, observar criticamente, dá trabalho. Mas essa é a posição de Paulo. Paulo ele não está apático lá, consumindo tudo, sem nenhum tipo de antipatia e sem nenhum filtro. Paulo observa criticamente. Mas mais do que isso, Paulo não foge do debate público sobre a fé que professa. Meus irmãos, quantos cristãos hoje em dia têm fugido desse diálogo, da relação do cristão com a cultura, porque não querem encarar o debate? Mas Paulo não foge do debate público sobre a fé que ele professa. A posição de Paulo estava para além das sinagogas, né? A proposta dele, aquilo que ele queria fazer, ia para além das quatro paredes. Paulo entendia que a praça também era o local em que o cristão tem um lugar de fala. Cristão, você é cristão, mas você não é cristão somente aqui dentro dessas quatro paredes. Você é cristão e aquilo que você defende, aquilo que você professa, a sua fé, vai para além da igreja. Invade as praças. Ela entra contigo no teu trabalho, no teu ambiente de estudo. Ela encara o debate. Ela não foge. Você precisa, assim como Paulo, estar disposto a encarar a cultura, a debater com a cultura para além da sinagoga, para além do ambiente religioso, eclesiástico. E aqui eu tenho sempre pensado sobre a questão da produção artística, da composição, da música. E graças a Deus, nos últimos dias tem surgido muitos cristãos que estão se propondo também para falar de coisas que até determinado tempo somente não cristãos falavam. Então nós temos muitas músicas sobre amor, que são boas, que falam realmente sobre aspectos daquilo que é o amor, que é muito belo. E agora nós temos outros cristãos também que não estão mais fugindo desse debate público. Eles estão também criando músicas sobre amor, sobre relação entre pai e filho, de uma maneira que a cosmovisão bíblica cristã, a visão de mundo, é o que norteia. Então quando se fala de amor, não se fala mais de amor, não se fala só de amor no sentido mais de traição. Você canta sobre amor, mas não canta mais sobre traição. Não, mudou a sua cosmovisão agora. Você fala sobre o amor de uma perspectiva de fidelidade, de compromisso,
de alguém que é fiel, assim como Cristo amou a igreja. Então, muitos cristãos têm se relacionado com a cultura sem fugir desse debate público. Eu penso que esse é o nosso lugar também. Nós precisamos produzir também conteúdo. Nós precisamos criar textos também culturais, músicas boas, ser funcionários bons, funcionários da área do marketing, funcionários da área jurídica, pessoas que estão atuando nessas esferas e que não estão fugindo nem negando a fé que professam. Mas mais do que isso, eu enxergo Paulo, além de observar, além de não fugir do debate, eu vejo ele usando estratégias corretas diante dos desafios culturais. Paulo aponta o altar, levantado ao Deus desconhecido, como um ponto de contato para reafirmar a sua fé. Ele olha para aquele altar desconhecido e ele diz assim, ele não chega lá dizendo, né? Já viu aquele evangelismo explosivo, né? Como não evangelizar, tá? Se estiver filmando, corta essa parte aí. Mas como não evangelizar, né? Você chega na pessoa e diz, boa noite, né? Ou, boa tarde. Tá quente hoje aqui, né? Imagina no inferno, né? Isso não é uma maneira de evangelizar, né? Você vai expelir a pessoa, espantar a pessoa, né? A pessoa vai te sentir vontade na hora de te lançar para o inferno mesmo, né? Então, existem maneiras de conversar, existem maneiras de abordar, e existem pontos de contato, existem conversas. Eu lembro que uma vez, eu estava no trabalho, eu trabalhei como um atendente de telemarketing durante 2 anos e 7 meses. Eu falo isso com orgulho, que eu acho que eu fui um guerreiro. Trabalhei 2 anos e 7 meses atendendo, né, telefonemas, reclamações, mas eu atendia de outras regiões, tá? Então, se alguém já desligou na sua cara enquanto você estava na linha, não fui eu, tá? Que fique claro isso. Talvez foi um outro atendente. Mas os meus amigos ao meu redor, aqui na bancada em que nós estávamos, todos desligavam ligações, todos fechavam a ligação quando estavam na linha com um cliente muito alterado. Esse não era um procedimento da empresa. O procedimento era que você calmamente, né, senhora, né, senhor, né, ali acolhesse a reclamação do cliente, então tratasse tudo de uma maneira correta, moralmente correta. Mas aí eles desligavam a ligação. E aí uma vez, numa conversa, algum deles me chamou de besta. Você é besta, porque você fica aturando aí esse cliente aí, eu faço é desligar logo. Não devo nada a ele. Mas por que você não desliga, né? A conversa mudou, né? Ele perguntou por que eu não desliga. Meus irmãos, foi a oportunidade que eu queria, né? Eu falei assim, eu não desligo porque isso é moralmente errado. E se é errado, se é mentira, eu não faço. Porque eu sou pela verdade. Eu creio na verdade. Inclusive, Jesus... E comecei a pregar para o cara no meio da bancada, assim, ó. Aí ele falou assim, eita, cara, tu foi lá na minha fé ainda que eu abandonei, ó. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso repensar a minha vida, realmente, assim como você falou aí. Então, o modo como nós reagimos às coisas precisa ser bem estratégico. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, trabalhando com a gente, vivendo com a gente, que elas estão em depressões e ansiedades. E nós conhecemos um lugar seguro de descanso e nós temos a oportunidade de apresentar para elas. Nós precisamos usar estratégias e essas estratégias precisam ser boas, adequadas. Paulo continua com essas estratégias e ele se relaciona com a cultura usando estratégias corretas e não equivocadas. Mas mais do que isso, Paulo está preparado teologicamente para comunicar a identidade daquele que nos salvou. Paulo começa a falar, a partir dos versos 24, uma série de alusões ao Antigo Testamento. Mostra o preparo de Paulo. Sabe por que muitos de nós fogem do debate? Porque não são tão preparados. Porque estão consumindo tantas outras coisas e já não conseguem mais lembrar daquele versículo que antes, quando era criança, sabia decorado. Porque não lê mais as Escrituras. Porque gasta mais tempo vendo reels de Instagram, vendo outras projeções culturais, consumindo outras coisas, enchendo-se de outras coisas e esvaziando-se de Deus. É por isso que muitos de nós fogem do debate. Porque não está bíblica e teologicamente preparado para responder à razão da nossa esperança.
Mas veja o verso 24, aí do capítulo 17 de Atos. O que Paulo faz? Atos 17, versículo 24. Vou ler até o 27, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo fala que Deus fez tudo. Isso aqui é claramente uma alusão ao livro de Gênesis, capítulo 1, como Deus como Criador dos céus e da terra. E Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus deixou isso claro lá em 2 Samuel, capítulo 7, quando ele fez aliança com Davi. Paulo parece estar familiarizado com isso. O verso 25 diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. O verso 26 diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aqui existem muitas informações, até mesmo filosóficas, de Paulo. Paulo defende a sua fé. Paulo está muito bem embasado no Antigo Testamento, conhecedor nato do Antigo Testamento, dos textos das Escrituras, mas ele também conhece os pressupostos, as ideias daqueles que são os seus oponentes culturais, os seus oponentes nos debates. E aqui eu puxo já para quase que finalizar. Paulo conhece bem a cultura e os textos daqueles que são responsáveis por determinar o destino da cultura. Esse deve ser também a nossa maneira de agir diante da cultura. Conhecer bem a cultura que está ao nosso redor e os textos daqueles que são responsáveis por determinar o destino da cultura. O verso 28, acredito que está aí, que é brilhante, porque Paulo diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo começa a dialogar aqui no verso 28 com o texto de Epimênides, no hino a Zeus. Então é como se nós estivéssemos diante de um debate público sobre a nossa fé, não em qualquer lugar, mas numa academia, como era o Areópago, nessa linguagem mais formal, filosófica, falando com pessoas sobre a nossa fé, e nós citássemos um texto de um poeta contemporâneo, ou de uma música, né? Sei lá, eu vou dar um exemplo chulo aqui, mas de repente alguém está dizendo assim: não, eu faço como aquele cantor que diz, deixa a vida me levar. Aí você usa esse ponto de contato. Tem aquele cantor que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você conhece? Pronto. Essa não é a maneira de viver a vida. A maneira de viver a vida é uma vida guiada pela sabedoria bíblica. E a sabedoria bíblica diz isso. É isso que Paulo está fazendo. Ele está dialogando com o texto de Epimênides, com o hino de Epimênides a Zeus, e dando sentido à frase, à busca até mesmo dos filósofos. Mas não somente isso, quando ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, há sarcasmo em Paulo e há conhecimento de Paulo, 2 pontos. Porque dele também somos geração. Isso é quase que literalmente um texto de Cleantes, também no hino a Zeus. Paulo conhece os textos deles. Paulo sabe muito bem quais são os pressupostos, as ideias, os textos dos seus oponentes. E muitas vezes nós falhamos em dialogar com a cultura porque nós não conhecemos os pressupostos dos outros. Nós não conhecemos nem os nossos. E aí nós somos levados e não somos capazes de debater à altura, porque nós não sabemos os textos deles. Nós não sabemos o que eles acreditam, de onde vem, em que está embasado, e nós também não sabemos o nosso. Paulo ainda não negocia verdades fundamentais do Evangelho. Paulo não deixa de falar no verso 31 sobre a ressurreição. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e
e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo sabia que falar da ressurreição diante desses homens era uma ruptura total. Eles não vão querer me ouvir se eu falar de ressurreição. Eles não vão querer me ouvir, pastor, se eu falar de ir à igreja ao domingo. Chame para ir à sua casa. Eles não vão querer ouvir, pastor, se eu falar sobre evangelho com eles. Fale sobre o sentido da vida e introduza o evangelho. Pastor, mas eles não estão interessados em saber a minha fé. Fale da sua fé mesmo sem eles perguntarem. Dialogue, converse. Mesmo que isso vá gerar uma ruptura momentânea na conversa, esteja pronto para falar daquilo que é mais fundamental para você, do evangelho. E Paulo sabia que entrar nesse assunto significaria que alguns não gostariam mais de ouvir, mas Paulo não se importa. Porque Paulo tem aquilo que é o alvo do nosso relacionamento com a cultura. Qual é o alvo do nosso relacionamento com a cultura? Nós falamos sobre conversar com as pessoas de maneira eficaz, de dialogar com elas de maneira eficaz. O objetivo de Paulo, a maior alegria de Paulo em dialogar com a cultura, está aqui no verso 34 do capítulo 17. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Olha que belo isso. Alguns rejeitaram Paulo por causa das suas ideias sobre a ressurreição. Mas alguns homens que se agregaram a ele e creram. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. No final das contas, o nosso objetivo maior ao dialogar com a cultura é que as pessoas cheguem aqui na fé em Cristo Jesus. Nossa relação com a cultura, ela mira, ela almeja esse dia em que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também creiam em Jesus. Eu quero finalizar com essa questão. Então, qual seria então a nossa posição diante da cultura? Será que a nossa posição deve ser de rejeição total com a cultura? Eu não quero conversa com a cultura porque eles são do mundo e eu não sou do mundo? Será que a nossa relação com a cultura seria então de abraçar tudo, de modo que Cristo e a cultura estão tão relacionados que nós vamos ressignificar tudo, as músicas ou até mesmo as coisas erradas nós vamos trazer para dentro, trazer um selo gospel? Ou será que Cristo como transformador da cultura seria a nossa visão mais ajustada? Cristo então vai transformar isso, vai transformar esse texto cultural? E eu diria que nós não podemos abraçar somente uma visão. Haverá momentos que nós teremos que rejeitar algumas coisas. Haverá momentos que nós deveremos abraçar algumas coisas. E haverá outros momentos em que nós deveremos deixar ao cabo de Cristo, para que Ele transforme as pessoas que propõem seus textos culturais. Nós não podemos, por exemplo, redimir ou abraçar a pornografia, que é um movimento cultural presente na vida dos jovens, homens, mulheres, em que as pessoas dizem que é normal o consumo. Nós não vamos ressignificar a pornografia, nós vamos dizer não para ela, para essa manifestação cultural. A cultura não é só algo que eu coloco num bolo e digo Cristo e cultura. Cultura se manifesta de diversas formas. Existem coisas que nós vamos abraçar e existem coisas que nós vamos rejeitar. Coisas que nós diremos sim, coisas que nós diremos não. Coisas que nós rejeitaremos e não vamos desejar nenhum tipo de associação. Existem coisas que nós vamos considerar e trazer para dentro. Por muito tempo nós falamos no gogó. Depois chegou a tecnologia para nós dizendo que era melhor comunicar por meio do microfone. E a cultura disse para nós que é melhor, uma comunicação melhor, é comunicando-se por meio de um microfone. Nós testamos, isso é bom. Nós vamos rejeitar isso? Nós vamos rejeitar a música, que é boa,
Nós vamos rejeitar músicas que propõem um texto saudável, cristocêntrico, bom, mas só porque tem um ritmo talvez diferente, nós vamos rejeitar isso? É sério? Ou será que nós vamos desejar trazer tudo para dentro da igreja, ressignificar a swingueira não, o funk? Então, gente, por favor, existe uma maneira equilibrada de nós nos relacionarmos com essa cultura. Não é contra a cultura, não é no Cristo da cultura ou no Cristo que transforma a cultura, mas é num Cristo que nos guia por meio de sua sabedoria bíblica e por meio da sabedoria da comunidade, para que nós saibamos nos relacionar bem com esses textos culturais. E aí, olhando para esses textos culturais, tendo padrões paulinos, padrões da Escritura, nós rejeitamos ou abraçamos certas coisas. E assim nós glorificamos ao Senhor e dialogamos com o outro até que Ele venha. Amém?